Então, vamos aí para mais um exemplo. Quantos números de dois algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Como temos 5 algarismos, são 5 possibilidades de escolha para a primeira casa. Depois dessa escolha, temos novamente 5 possibilidades para a segunda casa, uma vez que podemos repetir algarismo. Tá vendo que aqui no enunciado a gente não teve uma determinação assim para o algarismo ser diferente? Quando a gente não tem, né, essa limitação, então a gente pode utilizar todos os algarismos que a gente tem, né, tanto na primeira casa quanto para a segunda casa. Então, como a gente tem 5 algarismos aqui, né, então vão ser 5 possibilidades na primeira casa e 5 aqui na segunda casa. Vamos ver no esqueminha. A gente pode usar os 5 algarismos aqui, né, mesclando os 5 aqui na primeira casa e fazer a mesma coisa aqui para a segunda casa. E aqui a gente tem exemplos. A gente pode repetir o algarismo nesse caso, então a gente pode usar 3 aqui, 3 aqui, 3 na primeira casa, 3 na segunda casa, então a gente vai ter o número 33. Se a gente colocar o 3 na primeira casa e o 4 na segunda casa, a gente vai obter o algarismo, o número, né, 34 de algarismos diferentes. Aqui os algarismos eram iguais. Se a gente colocar o número 4 aqui na primeira casa e o 3 na segunda casa, a gente vai obter o número 43, utilizando o algarismo 4 e o algarismo 3, que são algarismos diferentes. E se a gente pegar a primeira casa aqui e colocar o 7, e a segunda casa, se a gente colocar o 7, a gente vai ter algarismos iguais, né? Vai ser 77. Então, nesse caso aqui, quando não tem restrição, a gente pode usar tanto aí os algarismos iguais quanto os algarismos diferentes. Então, fazendo a continha aí, se a gente fazer a multiplicação entre as 5 possibilidades da primeira casa e as 5 possibilidades da segunda casa, a gente vai estar usando o princípio fundamental da contagem, né? Ou princípio multiplicativo. E a gente vai ter o total aí de 25 números, né? Podem ser formados de dois algarismos. No exemplo anterior, usando algarismos 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar? Aí, para a primeira casa, temos 5 possibilidades. Depois dessa escolha, teremos para a segunda casa apenas as 4 possibilidades, pois não podemos repetir algarismo. Nesse caso, está vendo que tem restrição aí no enunciado? Está pedindo algarismos distintos. Então, se a gente usar o número 3 na primeira casa, a gente não vai poder usar ele na segunda casa, igual a gente viu ali no primeiro exemplo, né? Então, a gente vai precisar tirar uma possibilidade da segunda casa. Então, na primeira casa a gente vai ter 5 possibilidades, na segunda casa a gente já vai ter só 4 possibilidades. A gente vai ter uma possibilidade a menos do que a primeira casa. E aí a gente tem o exemplo de números que a gente pode escrever de algarismos distintos, que no caso aí é o 3 na primeira casa e o 4 na segunda casa, a gente vai ter o número 34. Se a gente usar o número 5 na primeira casa e o número 6 na segunda casa, vai ter algarismos distintos, né? Então a gente pode fazer isso. Agora, o que a gente não pode é escrever algarismos iguais. Escrever o 3 aqui na primeira casa e o 3 na segunda casa, formando o número 33. A gente não pode fazer isso. Ou se a gente usar o 5 aqui na primeira casa e o 5 na segunda casa, também não pode, né? Nesse exemplo aqui, nós precisamos escrever números com algarismos diferentes. Então, fazendo a multiplicação aí, né, entre as possibilidades da primeira casa e as possibilidades da segunda casa, a gente vai ter 5 vezes 4 e vai ser 20. Então, a gente vai conseguir formar, né, 20 números de dois algarismos distintos. No exemplo 3. Quantos números de dois algarismos podemos formar com os algarismos do sistema decimal? Para a primeira casa, nós vamos ter 9 possibilidades, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
já que o zero não pode estar ali na casa das dezenas, né? Porque o primeiro número aí das dezenas é o número 10, e ele começa com o número 1, né? Os números antes do 10 são todos de unidade, né? Não faz parte aí do sistema decimal. Então, nós precisamos excluir o zero aí da primeira casa. Depois dessa escolha, temos 10 possibilidades, né? Já considerando o zero, porque na segunda casa a gente já vai poder usar o número zero. Então, a gente vai ter o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 para a segunda casa. Então, aí na primeira casa a gente vai ter as 9 possibilidades, né, de números, dos algarismos. E na segunda casa a gente vai ter 10 possibilidades de algarismos aí. Na primeira casa a gente só está excluindo o zero, né? Porque se o número começar com zero, ele não vai fazer parte do sistema decimal. Então, a gente tem um exemplo aí de números que a gente pode, né, escrever do sistema decimal, que é o número 10, que o algarismo 1 e o 0. O número 20, que é o algarismo 2 aqui na primeira casa e o 0 na segunda casa. O algarismo 38, que é o 3 na primeira casa e o 8 na segunda casa. E assim por diante, né? E aqui tem exemplo do que a gente não pode, escrever nesse caso. 0 e 1, e aqui é a unidade, né? 0 e 2, também a gente não pode, né? Que não faz parte do sistema decimal. 0 e 8, 0 e 9. Então, por isso que a gente excluiu aqui o zero da primeira casa. Então, fazendo uma explicação das 9 possibilidades da primeira casa vezes as 10 possibilidades da segunda casa, a gente vai ter 90 números fazendo parte do sistema decimal.